Jornal da Gazeta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Olá, boa noite. Feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. Na capital, o 9 de julho é celebrado com o tradicional desfile das tropas civis e militares. Alerta para baixas temperaturas. Sobe para 7 o número de moradores de rua encontrados mortos no estado. Reforma da Previdência entra em fase decisiva. O presidente da Câmara participa de reuniões em busca de votos para aprovação antes de recesso parlamentar. E segundo o Datafolha, 47% dos brasileiros são favoráveis à proposta do governo. O número é menor na comparação com abril, quando 51% declararam aprovar a reforma da Previdência. Meio ambiente em discussão. Ministros da Alemanha e do Brasil conversam sobre desmatamento e o Fundo de Proteção da Amazônia. 20 anos de cultura. A Sala São Paulo foi a primeira do país destinada a concertos sinfônicos. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Os paulistas celebraram hoje a Revolução Constitucionalista de 1932. Na capital, o 9 de julho contou com a tradicional desfile das tropas civis e militares do estado. Os mortos na chamada Revolução Constitucionalista de 32 foram lembrados dentro do mausoléu do Obelisco do Ibirapuera, onde estão sepultados vários combatentes que morreram nos confrontos entre as tropas paulistas e o então presidente Getúlio Vargas. Apesar de os paulistas não saírem vitoriosos, o 9 de julho ficou marcado pela luta por liberdade e democracia. O tradicional desfile das viaturas na Avenida Pedro Álvares Cabral contou com viaturas do Exército, das polícias civil e militar, incluindo a tropa de choque, do Corpo de Bombeiros e ainda homens da cavalaria. Civis e militares aderiram ao movimento por uma Assembleia Nacional Constituinte. Um dos líderes de oposição ao governo Vargas foi o jornalista Casper Libero, que morreu em 1943 e que também está sepultado no Mausoléu dos Heróis de 32. O governador em exercício, Rodrigo Garcia, participou da cerimônia porque João Dória está em viagem à Europa. Acho que reforça o compromisso que o nosso estado de São Paulo sempre teve com a democracia, com respeito à lei e à Constituição. É importante a gente relembrar a história, entender por que chegamos até aqui, e nos preparar para o futuro. O governador João Dória está em Londres nesta semana em busca de investimentos para vários setores do estado de São Paulo. Hoje, ele anunciou que o país vai receber 100 milhões de reais em investimentos. Ao lado do presidente da multinacional JCB, Green McDonnell, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que a empresa vai injetar cerca de 100 milhões de reais para ampliar a produção de uma de suas fábricas em Sorocaba, no interior de São Paulo. De acordo com o governador, a ação é importante para o aquecimento da economia e geração de novos empregos. A JCB atua no ramo de máquinas e equipamentos para construção. A fábrica está no interior paulista desde 2001 e é uma das líderes do setor. Sobe para 7 o número de moradores de rua encontrados mortos no estado de São Paulo. O caso mais recente foi registrado na noite de ontem na Marginal Tietê, região da zona norte da capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a polícia militar foi acionada por uma pessoa que passou pelo local e viu o homem desacordado. Ao chegar, a PM já encontrou o corpo sem vida. A suspeita é a de que todos os falecimentos tenham sido causados ou agravados pelo frio, porém apenas um deles até o momento foi confirmado como morte por hipotermia. É o caso de um morador de rua de 41 anos, encontrado em Exaporã, no interior de São Paulo. Na última sexta-feira, 3 moradores de rua foram encontrados sem vida na capital. Um deles nas escadarias do terminal de ônibus da Barra Funda, o outro em Itaquera, zona leste de São Paulo, e um terceiro no Pari, região central.
De sábado para domingo, outras 2 vítimas foram localizadas em Santo André, no ABC, e na cidade de Assis, interior paulista. Hoje, a capital registrou máxima de 20 graus com céu ensolarado. A massa de ar polar que dominou a cidade começou a perder intensidade. Amanhã, o sol deve aparecer também. A temperatura sobe, mas não passa dos 23 graus. Na quinta-feira, volta a esfriar e a mínima despenca para 9. O tempo só vai esquentar mesmo na sexta, quando a máxima deve atingir 24 graus. Mas o calor não deve durar muito. A previsão é de mais chuva já para a próxima terça-feira. A Polícia Civil de São Paulo trabalha com a hipótese de que o comerciante Paulo Cupertino Matias, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele, fugiu do país. O repórter Luciano Penteado o acompanha e tem mais informações. Boa noite, Luciano. Olá, Laerte, boa noite a todos. Pois é, a Secretaria da Segurança Pública informou hoje que já está concluindo aí a documentação necessária para incluir o nome de Paulo Cupertino na lista de procurados da Interpol. A medida demonstra aí que a possibilidade de que ele tenha fugido para fora do país passa a ser mais considerada pela polícia. Mesmo assim, os investigadores não descartam que ele ainda esteja em território nacional. O Paulo Cupertino, a gente lembra, ele é o pai da namorada do ator Rafael Miguel, de 22 anos, que morreu há exatamente um mês. Ele fez muito sucesso fazendo propagandas e também atuando na novela Chiquititas do SBT. A gente recorda que o crime foi no dia 9 de junho, um domingo, por volta das 2 horas da tarde, quando o ator Rafael Miguel chegava na casa da namorada no bairro de Pedreira, na zona sul de São Paulo, acompanhado do pai e da mãe. Os 3 foram alvejados com 13 disparos e morreram, tanto o ator quanto o pai e a mãe. Já o autor dos disparos, que para a polícia é justamente o pai da namorada do ator, fugiu depois do crime. Ele já tem passagem por agressão e também por roubo. A polícia de São Paulo já compartilhou as informações sobre o caso com outros 6 estados na tentativa aí de localizá-lo. O que se sabe até agora é que Paulo Cupertino fugiu depois do crime utilizando um carro clonado, o veículo que já foi apreendido pela polícia, e que ele não aprovava o relacionamento da filha com o ator, segundo a investigação. Por isso, ele teria provocado o crime. Voltamos com você no estúdio, Laerte. Obrigado, Luciano. 9 de julho de 1999. Há 20 anos, era inaugurada a célebre Sala São Paulo, a primeira dedicada a concertos sinfônicos do país. O importante centro cultural é reconhecido não só no Brasil, mas também internacionalmente. De 1999 para cá, centenas de músicos e artistas do Brasil e do mundo se apresentaram na Sala São Paulo. Localizada no centro da capital paulista, é uma das mais belas e completas casas de concertos e traz para a cidade o título de mais importante da América Latina. Há 20 anos, ao som de Ressurreição, Sinfonia número 2 de Mahler, a antiga estação Júlio Prestes, da Estrada de Ferro Sorocabana, após completa reforma, tomava a cara de novo centro cultural. O evento comoveu a cidade, que foi dos barulhentos trens à harmonia da orquestra. Muita coisa mudou para a inauguração. A sede da OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, trouxe avanços tecnológicos. O teto retrátil, que pode ser abaixado ou levantado para ajustar a qualidade do som de acordo com o tipo de música e evento, foi uma revolução para uma melhor qualidade acústica. Orquestras, coros, danças. Várias apresentações acontecem semanalmente, incluindo os concertos matinais, todos os domingos às 11 horas da manhã. A entrada para o evento é gratuita. A dica é chegar cedo para garantir o ingresso e então se aventurar pelos acordes. Para saber mais informações sobre a programação da Sala São Paulo, é só acompanhar a agenda pelo site salasaopaulo.arte.br. E falando em cultura, um dos artistas brasileiros mais destacados do momento ganhou a primeira mostra retrospectiva no país. Ernesto Neto está em cartaz até meados de julho, na Pinacoteca do Estado.
Bom, não é todo dia que a gente vem ao museu, tira o sapato para poder entrar na escultura, mas hoje vai ser diferente. A proposta aqui é que a gente interaja mesmo com a obra. É feita aqui de um material bem fino, elástico, né? Quase que uma meia calça. E que a gente brigue pelo espaço da escultura com ela. Não é fácil caminhar. Transparências, texturas, aromas, sensações que afloram sentimentos em quem experimenta entrar na escultura. Increíble, increíble. Uma experiência maravilhosa, inolvidável. Muito bonito, muito especial. As esculturas de Ernesto Neto são construídas a partir dessa interação. Nessa, 3 pessoas têm que vestir uma espécie de chale e confiar no contrapeso. O trabalho dele passa a construir espaços de convivência, espaços em que as pessoas são forçadas a confiar e a conviver uma com a outra. Nesta série de fotografias, ele se amarra em linhas, às vezes até sufocantes. Na mesma ideia, a rede de trama de crochê envolve os visitantes e acalma. A instalação O Sagrado Amor é uma das mais recentes de 2017. Ela também tem essas tramas de crochê, arte têxtil. E aqui a gente senta para a contemplação e pode tocar nos materiais utilizados, como cristais e ervas perfumadas. Essa tem cheiro de cravo. A exposição é uma retrospectiva do artista carioca e mostra as mudanças no conceito e uso dos materiais. O artista também tem uma relação muito próxima com os povos indígenas. Um dos maiores trabalhos é essa instalação no octógono da Pinacoteca. Em alguns sábados, o público pode participar de um ritual artístico. Durante a semana, é um local de contemplação. A pesquisa toda do Neto tem se desenvolvido muito a partir desse contato que ele teve no Acre com comunidades indígenas da Amazônia. E esse saber muito ancestral é uma coisa que ele quer trazer e quer espalhar pelo mundo. A exposição Ernesto Neto Sopro fica em cartaz até o dia 15 de julho. Os ingressos custam R$10 e menores de 10 anos não pagam. A Pinacoteca funciona de quarta a segunda, das 10 da manhã às 5h30 da tarde. Entrou em vigor hoje a Lei do Cadastro Positivo, que disponibiliza dados de consumidores sobre operações de crédito e pagamentos. A regra vai permitir que empresas e instituições de crédito troquem informações dos consumidores sem autorização prévia, como forma de saber se eles são pagadores confiáveis. Mas o funcionamento completo do banco de dados, com inclusão automática do histórico de consumo, ainda aguarda decreto presidencial. E o Banco Central também precisa regulamentar o sistema. O cadastro foi criado em 2011 com o objetivo de oferecer transparência às instituições financeiras, mas não era automático. Quem não quiser compartilhar suas informações poderá pedir a exclusão do nome. Enquanto as regras não são definidas, os birôs, gestores de serviços de informação de crédito, vão começar a reunir os dados de varejistas e concessionárias de serviços públicos. Pelo 6º mês seguido, o número de famílias endividadas aumentou em todo o país, porém diminuiu o atraso no pagamento das contas. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em junho, o percentual de endividados subiu mais de meio ponto em relação a maio, o maior registro mensal sobre a situação desde julho de 2013. Em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento foi de 5,4 pontos percentuais. Apesar do crescimento das dívidas familiares, o levantamento apontou queda no atraso delas e de outras contas, tanto na comparação mensal quanto anual. 9,5% das famílias disseram que não têm condições de arcar com as dívidas, número parecido com o do ano passado, 9,4%. Em junho, 21% das famílias afirmaram que usam mais da metade da renda do mês para pagar os débitos. A proposta de reforma da Previdência entrou hoje em uma das fases decisivas. Os partidos ampliaram o número de exigências, o que atrasou a votação, que estava prevista para começar hoje.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, fez reuniões durante a manhã para articular votos a favor da reforma. Maia quer que os 2 turnos da votação no plenário sejam finalizados ainda nesta semana, antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. Ele comentou sobre um possível prolongamento do processo. Não sei se é necessário, porque o segundo turno é mais rápido que o primeiro, né? Só pode ter destaque supressivo. E acho que superado o primeiro turno, acho que o segundo turno é mais simples. Eu acho que se os parlamentares, se a gente conseguir o número de parlamentares para votar, começar a votação, pelo menos do principal hoje, na noite e na madrugada, seguir com os destaques amanhã, a gente passa a ter a quinta e a sexta para votar o segundo turno. Assim, eu como sempre sou otimista, eu acho que a gente consegue acabar antes de sábado. Líderes partidários também se reuniram. Os parlamentares que são a favor da proposta tentaram convencer a oposição a não apresentar requerimentos regimentais para não atrasar a votação. A intenção era que o dia fosse destinado apenas aos debates, mas não houve um acordo. A matemática é muito simples, não tem acordo, vamos para o enfrentamento, a gente vence a obstrução. Nós temos números para vencer a obstrução, não tem problema nenhum. Como estados e municípios não foram incluídos no texto entregue pelo relator da proposta, o deputado Samuel Moreira, do PSDB, governadores pretendem focar nas bancadas do Senado para tentar alterar a matéria caso o texto seja aprovado no plenário da Câmara agora. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, disse que tem atuado diretamente junto aos parlamentares mineiros pela reinclusão. Por se tratar de uma emenda à Constituição, o texto precisa de pelo menos 308 votos a favor dos 513 deputados, para então poder ir para o Senado. Maia disse que seria importante conseguir no mínimo 490 com uma margem de erro e assim não correr o risco de perder a votação. As contagens ainda estão divergentes. O governo contabiliza entre 320 e 340 votos favoráveis. Já a oposição, 260, o que não aprovaria o texto. Hoje, após reunião com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o presidente Jair Bolsonaro disse estar confiante que a reforma da Previdência seja aprovada. Rodrigo Maia é o nosso general dentro da Câmara agora para aprovar com toda certeza, antes do recesso, os 2 turnos dessa nova Previdência. E para garantir votos, o governo exonerou 2 dos 4 ministros que também são deputados, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo. Tereza Cristina, da pasta da Agricultura, também deve deixar o cargo provisoriamente. Apenas o ministro da Cidadania, Osmar Terra, informou que não voltará à Câmara, pois seu suplente, Darcísio Perondi, do MDB, é favorável à reforma. A tendência é de que os ministros sejam reconduzidos aos cargos na próxima quinta. E um dia antes do início da votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara, o governo liberou 1.135 bilhões de reais em emendas parlamentares. A previsão de recursos está em 37 portarias publicadas em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda. Com a aprovação do orçamento impositivo no mês passado, o governo agora é obrigado a liberar todo o ano a verba prevista para as emendas. Segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, só nos primeiros 5 dias de julho foram empenhados mais de 2,5 bilhões de reais em emendas, valor superior ao empenhado durante todo o primeiro semestre. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A votação da reforma da Previdência é um processo intrincado. Afora a exigência do pedaço fisiológico do Congresso, que condiciona o voto à liberação de verbas orçamentárias, há o desejo dos partidos de oposição de obstruir as sessões, esticando o processo à exaustão. A oposição é necessária e faz bem à democracia, mas a oposição brasileira frequenta o debate previdenciário sem demonstrar sua utilidade. Por ora, a oposição não conseguiu fazer bem nem a si mesma. Hoje, com o Tesouro Nacional em petição de miséria, só malucos seriam capazes de afirmar que as contas públicas podem ficar como estão. E não há ajuste sem mexer na Previdência. Como votar contra a proposta da reforma da Previdência sem informar o que fazer para obter o equilíbrio fiscal? A qualidade da oposição dependia dessa resposta e ela não veio. Pena.
Há no Congresso espaço para o surgimento de uma nova oposição, menos venenosa e mais propositiva, mas ainda não surgiu partido ou grupo capaz de ocupar esse vazio. As forças de oposição ao governo Bolsonaro precisam de uma ideia, qualquer ideia. Do contrário, os oposicionistas arriscam-se a desempenhar no Congresso um papel semelhante ao dos cachorros que perseguem automóveis na rua. Latem como se desejassem estraçalhar os pneus ou morder o para-choque. Quem observa de longe fica sem saber o que seriam capazes de fazer se alcançassem o automóvel. Boa noite. E o Instituto Datafolha divulgou hoje uma pesquisa sobre o posicionamento da população sobre o projeto da Previdência proposto pelo governo Bolsonaro. Vamos aos números. Em abril, 51% dos entrevistados apoiavam a reforma da Previdência. Agora, são 47%. Já as pessoas que se diziam contrários à reforma em abril somavam 41%. Agora, são 44%. Aqueles que não sabiam apontar um posicionamento em relação ao projeto eram 7%. Agora, somam 6%. 2% dos entrevistados eram indiferentes à proposta de reforma da Previdência em abril. Agora, são 3%. Ainda segundo o Datafolha, a queda na rejeição e o crescimento do apoio à reforma entre abril e julho ocorreram entre homens e mulheres e em todas as faixas de idade, escolaridade e renda familiar. A pesquisa foi realizada nos dias 4 e 5 de julho, com 2.086 entrevistados com mais de 16 anos em 130 cidades do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O site The Intercept Brasil divulgou nesta tarde um áudio do procurador Deltan Dallagnol, que teria sido enviado em setembro do ano passado a colegas do Ministério Público Federal, no qual ele comemora o veto do Supremo Tribunal Federal ao pedido do jornal Folha de São Paulo para uma entrevista com o ex-presidente Lula. O site tem publicado uma série de conversas supostamente trocadas pelos membros da Operação Lava Jato através do aplicativo Telegram. A mensagem em áudio divulgada pelo Intercept não passou por perícia. Carlos, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, enquanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços, falou! De acordo com a publicação do Intercept, o material foi enviado à Força Tarefa da Lava Jato, que declarou recusa por parte do veículo sobre uma avaliação prévia para análise do áudio, prejudicando assim o direito de resposta. Ainda segundo a Lava Jato, todas as mensagens que foram divulgadas pelo site são decorrentes de crime cibernético e não têm veracidade verificada, com informações fraudadas ou descontextualizadas. O Tribunal de Contas da União entregou uma notificação para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, explique se o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, está investigando movimentações financeiras do jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil. O pedido de explicações foi feito pelo subprocurador-geral do Ministério Público, Lucas Rocha Furtado. Ele afirma que, se verdadeira, a investigação teria como motivação intimidar o jornalista, autor de diversas reportagens que revelaram mensagens de celular atribuídas ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a procuradores da Lava Jato. A informação de que o jornalista é alvo de uma investigação foi dada na semana passada pelo site O Antagonista. O ministro da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha, Gerd Müller, se reuniu hoje com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em pauta, o desmatamento e o Fundo de Proteção da Amazônia Brasileira.
O encontro ocorreu em meio a negociações para mudar as regras do Fundo Amazônia. Entre os assuntos abordados na reunião, a proteção climática e da Amazônia e o desenvolvimento sustentável. Mais cedo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou com os jornalistas sobre a proteção da Amazônia ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Nós fizemos uma reunião que, na verdade, é o alinhamento nosso do Ministério do Meio Ambiente com todos os outros ministérios do governo e os interesses dos estados, dos poderes executivo e legislativo dos estados, todos na defesa do desenvolvimento do Brasil. Desenvolvimento do Brasil cuidando do meio ambiente, mas respeitando e, acima de tudo, reconhecendo a necessidade das pessoas. A polêmica sobre a extinção do Fundo Amazônia começou em maio, quando o governo de Jair Bolsonaro confirmou que queria usar o dinheiro, por exemplo, para indenizar donos de propriedades em áreas de conservação. Os países doadores não concordaram e, desde então, começaram reuniões com o governo brasileiro para tratar dessas mudanças. Na última quarta-feira, o ministro do Meio Ambiente e os embaixadores da Noruega e da Alemanha se reuniram para tentar chegar num consenso, mas, ao fim do encontro, admitiram a possibilidade da extinção do fundo. Os doadores não abrem mão de que o dinheiro do Fundo Amazônia seja usado principalmente para combater a destruição de florestas e são contra as mudanças discutidas pelo governo de Bolsonaro. A maior parte das doações vem da Noruega, que até agora repassou mais de 3 bilhões de reais para a conservação da Amazônia, e também da Alemanha, que enviou cerca de 190 milhões de reais, mas já anunciou que suspendeu um novo repasse de 150 milhões que estava previsto. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento da floresta amazônica chegou a 88% em junho. De acordo com o INPE, isso representa 920 quilômetros quadrados de área desmatada. Esse número é equivalente a 2 vezes a área da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O fundo foi criado em 2008 e atualmente é administrado pelo BNDES. Esse é o maior projeto de cooperação internacional para preservar a floresta amazônica. O dinheiro é repassado a estados, municípios, universidades e ONGs. E daqui a pouco, na entrevista do dia com Denise Campos de Toledo, os custos, as fontes de oferta de energia e a ameaça de apagões para o país. Em um desdobramento da Operação Lava Jato, foi preso hoje no Rio de Janeiro Mário Liebman, operador de Dario Messer, considerado pela polícia o doleiro dos doleiros. A suspeita é de que Messer tenha usado as empresas de Liebman para movimentar mais de 31 milhões de reais em dinheiro. Mário Liebman foi preso em casa em Ipanema. O filho dele, Rafael Liebman, também era alvo de mandado de prisão, mas não foi localizado e é considerado foragido. Segundo as investigações, as empresas da família foram usadas por Dario Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros, para movimentar mais de 30 milhões de reais entre 2011 e 2016. Messer está foragido. O dinheiro teria sido usado em uma reforma na cobertura dele no Leblon e na compra de terrenos para construir imóveis em nome das empresas Halley e Palazzo dos Artistas. Segundo a Polícia Federal, Mário Liebman já tinha recebido mais de 13 milhões de reais do suposto esquema em uma sala comercial de um shopping center em Copacabana. Os policiais chegaram até ele por meio da delação premiada da filha de Dario Messer, Denise, que foi casada com o filho de Mário, Rafael Liebman. Os mandados de hoje são um desdobramento da Operação Câmbio Desligo, que determinou a prisão de mais de 40 doleiros. A investigação aponta que o grupo era liderado pelo ex-governador Sérgio Cabral, que está preso. Dario Messer é procurado desde abril desse ano. Contra ele, já foram expedidos 2 mandados de prisão, um no Brasil e outro no Paraguai, já que ele é amigo próximo do presidente Horácio Carter, que até costumava chamá-lo de amigo de alma. O suposto esquema de lavagem de dinheiro atingiu a cifra de 1 bilhão e 600 milhões de dólares no Brasil e no exterior. A quadrilha utilizava empresas offshores em mais de 50 paraísos fiscais para converter operações de reais para dólares em dinheiro vivo e, com isso, gerar lucros sem levantar suspeitas. A Justiça já determinou a devolução aos cofres públicos do equivalente a 370 milhões de reais. Mais de 400 clientes
eram cadastrados nessa espécie de banco internacional. Todos serão investigados por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta. E o Ministério Público do Peru realizou hoje buscas na casa de Nadine Heredia, esposa do ex-presidente peruano Ollanta Humala, e em outros 25 endereços, inclusive de ex-ministros. A operação é parte da investigação de supostos atos de corrupção cometidos na concessão de obras do gasoduto sul peruano à construtora brasileira Odebrecht. O casal é acusado de vários crimes relacionados à lavagem de dinheiro. O ex-governante e sua esposa cumpriram 9 meses de prisão preventiva até abril do ano passado. Dessa vez, a investigação não incluiu o ex-presidente, porque a imunidade presidencial o protege até 5 anos depois de concluído seu mandato. O Humala foi presidente do país entre 2011 e 2016. Os suspeitos de integrarem a máfia italiana, presos pela Polícia Federal em um apartamento em Praia Grande, tiveram a prisão convertida em preventiva. Nicola e Patrick Assisi, pai e filho, eram procurados internacionalmente por tráfico de drogas. A dupla foi encontrada em uma cobertura de luxo na orla do bairro de Aviação, em Praia Grande. No apartamento foram apreendidas 3 armas, cerca de 5 quilos de cocaína e um grande valor não divulgado de dinheiro. De lá, eles foram levados para Santos e hoje para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde deverão permanecer até serem extraditados para a Itália. Os dois eram alvos de mandados de prisão do Supremo, a pedido da representação da Polícia Federal, em parceria com a Interpol e a Polícia Italiana. De acordo com a Polícia Federal, eles fazem parte do grupo mafioso 'Ndrangheta, que fica na região da Calábria, no sul da Itália. A organização criminosa é responsável pelo controle de 40% dos envios globais de cocaína para a Europa. E agora os destaques internacionais. A capital norte-americana foi atingida por chuvas torrenciais e inundações. Autoridades alertaram os moradores. As tempestades causaram estragos até na Casa Branca. A chuva forte, que durou mais de 2 horas, alagou ruas e estradas de Washington. De acordo com a imprensa local, choveu nesse intervalo, em média, 86 milímetros na capital. Milhares de moradores ficaram sem energia elétrica. Também houve um atraso no sistema de transporte ferroviário e nos aeroportos. Até a Casa Branca sofreu com os impactos das tempestades. A área do porão, destinada aos jornalistas, ficou alagada e atrapalhou o trabalho dos profissionais. Até agora, não há registro de mortes. A região de Navarra, na Espanha, também foi atingida por chuvas torrenciais. Um homem morreu afogado depois que um rio transbordou e arrastou o carro dele pela correnteza. O corpo foi encontrado de madrugada. As tempestades surgem após uma onda de calor que atingiu toda a Europa. As autoridades locais recomendam que os moradores fiquem em casa até o fim das chuvas, que, de acordo com a meteorologia, tendem a continuar. E morreu nesta terça-feira, aos 81 anos de idade, o ex-presidente argentino Fernando de la Rúa. Ele governou o país entre 1999 e 2001. Fernando de la Rúa estava internado num hospital na cidade de Escobar, na província de Buenos Aires. Ele tinha sido hospitalizado em estado grave na segunda-feira, com problemas cardíaco e renal. O ex-presidente foi visto em público pela última vez em um jantar em dezembro do ano passado. Casado e pai de 3 filhos, Fernando de la Rúa teve uma longa carreira política. Foi deputado e 3 vezes senador, a primeira com apenas 35 anos. Foi o primeiro prefeito de Buenos Aires eleito por voto direto em 1996, cargo até então designado pelo presidente, e seu trampolim para a Casa Rosada. O governo argentino decretou 3 dias de luto nacional. O presidente Maurício Macri lamentou a morte do ex-presidente e destacou sua trajetória democrática. Disse ainda que Fernando de la Rúa merece o reconhecimento de todos os argentinos. Nos Estados Unidos, o empresário bilionário Jeffrey Epstein, de 66 anos, foi acusado de exploração sexual de menores entre 2002 e 2005. Ele foi detido no final de semana e se declarou inocente nesta manhã na corte de Manhattan. A defesa de Epstein vai elaborar um pedido de liberdade para um pagamento de fiança. O americano já tem antecedentes de crimes sexuais e é suspeito de tráfico sexual de dezenas de meninas. O magnata, amigo de políticos, incluindo o presidente dos Estados Unidos, fez fortuna em um fundo de investimentos.
Donald Trump chamou o embaixador britânico de um cara muito estúpido. A declaração ocorre um dia depois do presidente norte-americano anunciar rompimento com o diplomata. Após o vazamento de informações em que a embaixada britânica descreve Donald Trump como incapaz, o presidente voltou a criticar Kim Darroch e Theresa May em suas redes sociais. Entre os tweets publicados, Trump chamou o diplomata inglês de um cara muito estúpido e um idiota pomposo. As novas críticas aconteceram depois que Theresa May anunciou ter total fé no embaixador. Entretanto, disse que não compartilha da opinião de que o governo americano é disfuncional e inepto. Trump, porém, atacou também a forma como May conduziu o Brexit, chamando-a de tola e incapaz. Completou dizendo que a saída dela do cargo de primeira-ministra era uma boa notícia. E agora os destaques do esporte. Com o fim da Copa América, o Palmeiras volta às competições oficiais para enfrentar o Inter amanhã pela Copa do Brasil. Jogo bastante esperado pela torcida do Allianz Parque, com mais de 32 mil ingressos vendidos para as quartas de final. No último treino do Verdão, muita concentração. No Palmeiras, o clima é de decisão. Nesta quarta, o Verdão inicia o primeiro mata-mata depois da parada para a Copa América contra o Inter no Allianz Parque. Por isso, a concentração foi antecipada, já que na intertemporada o futebol apresentado não foi o mesmo daquele embalo no primeiro semestre. Ninguém vai chegar a voltar a jogar em alto nível. Tenho certeza que não. Todo mundo ficou parado sem jogar. Eu acho que as equipes vão crescendo durante a competição. Né? Mas agora é um jogo mata-mata, temos que fazer de tudo para conquistarmos essa classificação. E com tantos treinos, o que será que foi melhorado na equipe por Felipão? E será que o clube voltará a atuar em grande estilo? Nós vimos uma sequência muito boa, mas esse tempo que nós tivemos para treinar, o Felipão usou para a gente acertar pequenas coisas ainda que nos jogos, por estarmos sempre vencendo, não aparecia que estávamos errando. A partida desta quarta-feira será o primeiro jogo dos próximos 8 em que o Palmeiras irá realizar em apenas 26 dias. E algo que ocorreu no final do ano passado não está descartado, quando o técnico Luiz Felipe Scolari utilizou o rodízio de jogadores do elenco. Não nos passou ainda o que ele pensa, mas dependendo do que ele agir, do que ele fazer, eu acho que todos estão preparados para atuar. Agora, o outro lado. O Inter também se prepara para o jogo de ida pela Copa do Brasil. A equipe de Odair Hellmann conta com reforços importantes no time. Palmeiras e Inter decidem uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Com a lesão de Zeca, o lateral direito Bruno irá ocupar a função no jogo desta quarta. Ele sabe das dificuldades que vai encarar pela frente. O certo é que o Inter não vem a São Paulo para se defender. Lógico que a gente não vai também para ficar atrás só defendendo. A gente tem uma equipe muito qualificada. Acredito que eles também vêm pensando, vêm treinando nos modos que a gente possa surpreendê-los. Então é ter tranquilidade. Acho que no decorrer do jogo a gente vai sentir e a gente vai para jogar. Vai para jogar, marcar forte. É a característica do nosso time. Então a gente não pode perder isso. Depois de ter disputado a Copa América pelo Peru, Paulo Guerreiro estará à disposição do técnico Odair Hellmann. A tendência é que o centroavante inicie entre os titulares contra o Verdão e seja preservado apenas diante do Atlético Paranaense no próximo domingo. Ponto positivo para enfrentar o atual líder do Campeonato Brasileiro. Eu vejo um grande duelo, né? Não é de hoje que a gente conhece a equipe do Palmeiras. Já joguei contra ele, contra o Palmeiras muitas vezes. Então a gente estar preparado, bem focado, para que a gente possa sim ir lá dentro do estádio deles e fazer um grande jogo, que é o mais importante. E a seguir, na entrevista do dia com Denise Campos de Toledo, vamos falar sobre os custos e as fontes de energia no país, as mudanças de bandeira, reajustes frequentes e os apagões. A gente volta já logo após o intervalo. Ninguém resiste a uma boa torta, ainda mais se ela for do chefe Beto Almeida.
Nesta terça, tem recheio de frango com iogurte, legumes e queijo e maçã. Gostou dessa ideia? Vem ver como é fácil. Cozinha Amiga. Nesta terça, 10 da noite. A matemática está em todo lugar, mas nem todo mundo vê. Se você curte e enxerga fórmulas e formas em tudo, não pode estar de fora da Olimpíada de Matemática 2019. Então, segue essa lógica. Confira se você passou para a segunda fase neste endereço aqui. E boa sorte! OBMEP, a maior Olimpíada de Matemática do mundo. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Assistir a TV Gazeta pelo aplicativo Tá Com Tudo. Tá com tudo nas suas mãos e tá com tudo ver e rever seus programas favoritos. Tá Com Tudo ter mais de 5.000 receitas, tudo a um clique. Tá Com Tudo não pagar nada. Tudo de graça? De graça. Tudo? Tá achando que você vai pagar? Na faixa. É tudo grátis. Todo conteúdo, a toda hora e em todo lugar. É rápido e fácil baixar o aplicativo da TV Gazeta. Faça o download que está disponível aí no seu celular ou no seu tablet. Depois, é só escolher o que quer curtir. Tem seus programas favoritos para assistir ao vivo ou quando quiser. Mais de 5.000 receitas e ainda conteúdo exclusivo. Baixe, assista, divirta-se. Tá com o aplicativo da TV Gazeta? Tá com tudo. No Dia Azuca desta quarta-feira, um desafio. Ria de si mesmo, é sério. Vamos tentar não levar tudo tão a sério. Quem vai falar mais sobre isso é uma figuraça, um cara muito gente boa, o Marcelo Mansfield, e o ator André Segatti, uma dupla especial falando a respeito desse assunto. Manter a saúde bucal em dia é extremamente importante, galera. Então a gente vai dar dicas sobre escovação e uso do fio dental, enxaguante bucal e muito mais. É sério, a gente esquece. Tem ainda a nossa especialista em oráculos, a Drica Riel. Ela vai falar sobre o jogo de búzios. Não perca, Dia Azuca, nesta quarta, meio-dia. Claro, a gente conta com você. Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre o custo e as fontes de oferta de energia no país. Eu converso com o Andrew Frank-Storfer, que é diretor-presidente da América Energia, que é o grupo que atua na geração, comercialização, gestão de energia e eficiência para os consumidores. Andrew, boa noite. Boa noite. Bom, Andrew, quando a gente fala em energia aqui no Brasil, quase sempre a primeira coisa que a gente lembra é aumento de tarifa, porque nos últimos anos é o histórico que a gente tem. E neste mês, por exemplo, a gente teve mudança da bandeira, né? Voltamos a ficar com a bandeira amarela, que é pelo uso das termoelétricas, e teve um reajuste médio para São Paulo de 7%, acima da inflação, que é reajuste anual, mas a gente não consegue acompanhar a sucessão de reajustes de energia, como eu disse, nos últimos anos. O que acontece com o setor? Pois é, teve um desequilíbrio no tocante à energia elétrica que começou não de agora, desses anos, de 2, 3 anos, mas sim um pouquinho antes, que é a questão, quando a Dilma era presidente do país, teve uma resolução, isso ocorreu em 2012, todo mundo se lembra, quando ela prometeu a energia vai ficar 20% mais barata. Ficou de início só, né? Depois veio tarifaço. Ficou, acho que menos de um ano, né, com essa redução, e depois a conta veio, porque é um fenômeno que é difícil se interferir. Então, a energia é alta, não é porque alguém quer ou está ganhando muito, ou existem umas condições para isso, né? Só entendendo um pouquinho o que funciona no Brasil, nós temos mais ou menos 70% da nossa energia advinda de água, são hidrelétricas, né? E essa energia nós temos um armazenamento no período úmido. O Brasil, para efeitos de chuva, de água, de reservatórios, nós temos 2 períodos, o período úmido e o período seco. Um vai de dezembro até abril, e o outro que é o período seco que nós estamos vivendo, que vai de maio até novembro. Então, se acumula energia nesses reservatórios no período úmido, principalmente no sudeste e centro-oeste, ali que estão os reservatórios, mais ou menos metade da energia produzida pelo país passa por esses reservatórios.
O que acontece? Se a gente tem um período úmido melhor, se as chuvas são boas para os reservatórios, se tem condição de ter uma energia um pouco mais barata. Quando não há afluência de água, se aciona as térmicas, que são mais caras, e daí é que vem essa energia que acaba ficando um pouquinho mais cara, inclusive refletindo nas próprias bandeiras no mês a mês, né? Agora, antes a gente não tinha esse reajuste com base das bandeiras, não tinha esse problema todo relacionado às termoelétricas. Houve uma piora do fornecimento de energia através dos reservatórios? Houve uma piora. Na realidade, a sociedade, quando não quis reservatórios, né, se manifestou isso através de ser contra hidrelétricas, contra grandes reservatórios. Isso tem um preço. Esse preço vem através de uma energia que é mais cara e mais volátil, dependendo de chuva, ou de vento, ou de sol, dependendo da fonte. Nesse caso, como a gente teve uma piora das condições nos últimos anos e não se tem mais reservatórios, né, fazendo uma analogia, alguém faz um prédio e coloca uma caixa d'água. Se falta água na rua, essa caixa d'água aguenta talvez 2, 3 dias. Quando alguém coloca mais prédios ligados na mesma caixa d'água, se faltar água dá para 1 hora ou 2. Se a gente não tem mais reservatórios, o que acontece não chove, a energia é mais cara. Isso passou a ser refletido mais fortemente nos últimos 5, 8 anos e também com relação às bandeiras que não existiam e passaram a existir, é exatamente para sinalizar. Pode ter certeza, se não houvesse as bandeiras, esse reajuste que você citou, por exemplo, São Paulo, de 7% em termos reais, seria muito maior. Já tiveram as bandeiras que atenuaram isso ao longo do tempo. Vale lembrar que esse reajuste, para quem não está sabendo, vai ser aplicado em 24 municípios de São Paulo e na região metropolitana, só como informação, porque foi anunciado na semana passada. Agora, como é que o consumidor pode escapar desses aumentos, reduzir através das condições do próprio mercado? Porque a gente sabe, é deixar a luz apagada, é você usar menos o chuveiro, usar menos o ferro. Mas do ponto de vista estrutural do mercado, há opções para a pessoa gastar menos? Há opções, né? No Brasil, infelizmente, as pessoas físicas, né, as nossas residências, a gente não pode comprar energia no mercado livre. Mas existe um mercado livre que não é esse regulado cativo só das distribuidoras, que empresas de determinado porte podem comprar energia nesse mercado. E compram com uma redução de custos de aproximadamente 20%. Umas mais, umas um pouco menos, mas conseguem reduzir em torno de 20% a sua conta de energia. Existe também a figura hoje da geração distribuída, ou seja, um consumidor ele pode também produzir energia e ele então passa a utilizar a sua energia, inclusive cedendo, fazendo uma troca de energia para o futuro. Ele não vende energia para a distribuidora, mas ele fala, eu gerei mais do que eu preciso, guarda para mim, ele tem 5 anos para poder usar de volta essa energia. É como a pessoa que usa energia solar? A fonte solar é uma das que, pode ser qualquer fonte, mas a solar cai bem nisso daí, porque ela é mais rápida, é mais fácil, você coloca os painéis até próximos, né, do seu consumo, porque também você pode consumir produzindo aonde você consome, como também tem o autoconsumo remoto. Se coloca isso num lugar mais distante, se transporta essa energia através da rede. Então são algumas modalidades que permitem reduzir. A tendência mundial é essa, é do consumidor ser mais protagonista, né? Ou poder atuar em cima da sua tarifa. É que a energia parece um negócio meio abstrato, assim, para você poder comprar, ter esse mercado livre de energia, mas acontece isso. Acontece no mundo todo. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, enfim, vários países, alguém pode comprar energia de quem quiser, até as pessoas físicas, as residências, como um celular. Ele pode comprar uma modalidade pré-paga, comprar um volume e ir usando. Existem várias modalidades que permitem que se economize, mas principalmente uma reação à demanda. Sabe que no Brasil nós temos uma experiência da tarifa branca, chama tarifa branca, isso está sendo feito no Nordeste, mas vai ser expandido para o país, que é o consumidor poder consumir menos nas horas que a energia é mais cara, e aí poder ter uma economia. A questão do horário de pico. A questão do horário de pico. Antigamente a gente tinha um horário de pico no Brasil, tipicamente das 6 da tarde até as 9 da noite, que era o chuveiro elétrico. Hoje o pico são vários picos distribuídos ao longo do dia, principalmente por conta do ar-condicionado. Mudou de 20 anos para cá por conta de ar-condicionado.
Agora, Andrew, a gente pode ter uma novidade importante nessa área de energia, que é o novo modelo para a área de gás. Não é? Se espera, inclusive, uma produção maior no Sudeste, né, próximo à produção do pré-sal, e estaria tudo relacionado porque há reservas de gás também. Você acha que, de fato, isso pode acabar barateando a energia aqui no Brasil? O ministro Paulo Guedes, inclusive, divulgou há 2 semanas uma revolução, aproximadamente uma revolução, até o preço vai cair no gás de cozinha 40%, quer dizer, pode acontecer. Só para a gente ter uma ideia, hoje o gás consumido no Brasil, ele tem um custo para quem consome em torno de $14 por milhão de BTU, é uma unidade. Se a gente comparar com os países que não têm gás, não produzem gás, como o Japão, como outros, que eles pagam em torno de 7, 8, 6, quase metade do que a gente paga. E países que produzem gás, que é o caso dos Estados Unidos, esse custo é de 3 a 4 dólares, quer dizer, 1/4 do que se gasta no Brasil. Não é muita fantasia poder haver uma redução expressiva. Com fornecimento, agora teria de vir investidores de fora. Existe uma necessidade de investimento enorme, né? O país não tem essa capacidade. Então, até para a gente chegar a gasoduto, por exemplo. Pois são 2 fatores, você tocou num ponto importante, porque uma coisa é você produzir o gás e a outra coisa é você transportar o gás. O problema que nós temos hoje é que a Petrobras exerce um monopólio tanto na produção quanto no transporte do gás. Os gasodutos que não são dela, ela compra a capacidade total. Então, é um monopólio. Define o preço. Define o preço, né? Então, com essa competição, a ideia desse plano é exatamente essa, né? Tirar esses monopólios. A Petrobras também das distribuidoras de gás, a gente tem aqui em São Paulo a Comgás, como tem a Gasmig em Minas e assim por diante. As estaduais deveriam também abrir mão desse monopólio, existe uma pressão para isso, e com a competição a tendência é cair. O gás deve produzir uma redução importante, não só diretamente quando a gente fala no gás de cozinha, que é o que está se falando, o consumo do gás, mas na produção de energia. 33%. Das termoelétricas com gás em vez de diesel, né? Com gás, exatamente, porque cerca de 1/3, 33% do consumo de gás é em termoelétricas. A gente pode aumentar esse consumo e reduzir exatamente as que são térmicas, a óleo diesel e tudo mais, que além de mais caras, são mais poluidoras. Então é um caminho promissor o gás. Então, eu ia perguntar exatamente isso, do ponto de vista ambiental é melhor? O gás do que as térmicas a diesel e tal, sim, são melhores. Claro que o gás é pior se a gente comparar com hidrelétricas, com eólicas ou solares, mas comparando com as térmicas que ela deslocaria, sim, ela produz um efeito melhor no meio ambiente. Inclusive é o grande problema perceptível para a população e mesmo para as empresas, que é essa questão da mudança de bandeira, de tarifa, que a gente pode até chegar a vermelha nos próximos meses, que é a mais cara, né, quando há um nível baixo aí nos reservatórios, menos chuva. Né? Pois é, exatamente pelo que eu expliquei dos reservatórios e tudo mais, a gente já pode antever que as bandeiras nos próximos meses, daqui até outubro pelo menos, se não for vermelha, pelo menos é amarela, né? Quer dizer, a gente não tem perspectiva. O ano passado nós chegamos na vermelha no limite máximo dela. Né? Pois é, porque nós temos hoje, acho que o telespectador sabe, a gente tem 3 bandeiras, né? A bandeira amarela, que acrescenta R$1,50 para cada 100 kWh consumido, e a gente tem a vermelha em 2 níveis, um de 4 e outro de R$6 por cada 100 kWh consumido. Quer dizer, são aumentos expressivos que servem exatamente para isso. A bandeira é para sinalizar, não gaste energia porque ela está ficando mais cara, ou gaste moderadamente porque ela está verde, não está tão crítico, mas é bom sempre não gastar tanto. Mas é isso que ela pretende. Mas a bandeira também ela tem uma função de acumular caixa para a distribuidora, de tal forma que ela não precise repassar esse aumento todo depois de um ano, né? E aí isso é uma paulada maior. Ela, além de ter essa redução, ela faz um pouquinho. Agora, André, a gente tem uma defasagem enorme aqui no Brasil em relação a outros países. A gente vê, por exemplo, a Europa querendo utilizar mais carros elétricos, inclusive. Então, contando com outras fontes alternativas, porque a utilização seria por questões ambientais. Então, não é para usar termoelétrica movida a diesel. Claro. É para ter uma energia mais limpa. E o Brasil ainda convive com o risco, por exemplo, de apagões, se a economia crescer mais. A gente tem essa necessidade de usar as termoelétricas, porque a gente não tem, mesmo com todos os rios que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem uma carência hoje de hidrelétricas. Né? Hidrelétricas sempre são melhores. Os países que têm possibilidade de usar hidrelétricas, como é o Canadá, Estados Unidos, a própria Rússia e tal, usaram primeiro
a água. Os países nórdicos, por exemplo, a Noruega, 95% da energia vem de hidrelétricas, tá certo? Que é água de degelo e tudo mais. Mas você falou de apagão, o risco de apagão, de apagões que a gente pode ter, é pela estrutura que existe, a infraestrutura que ainda é precária. As subestações, né? A distribuição, as linhas de transmissão, tudo isso carece de investimento pesado para ser um sistema mais robusto, né? E o atendimento da ponta, muitas vezes a gente tem problema naquela hora de pico de poder atender. O carro elétrico, que você falou, é um negócio interessante porque 40% do custo do carro elétrico é bateria. Então, para ele ser competitivo, o custo de baterias tem que diminuir, né? Essa é uma expectativa, mas tem toda a razão. Não adianta fazer um carro elétrico menos poluidor, mas usando térmicas para gerar energia. Exatamente. Né? Agora, o sistema todo de energia está relacionado a duas estatais que, além de todos os problemas de ineficiência, elas tiveram problemas de corrupção. De um lado a Eletrobras, na área de energia mesmo, de outra Petrobras, que indiretamente também interfere na energia. Petrobras está se remodelando, né? Pode inclusive passar para iniciativa privada várias áreas. Agora, em relação à Eletrobras, ainda há uma certa resistência na privatização. Você acha que ajudaria o setor a caminhar melhor? Tudo que a gente observa que foi privatizado andou melhor, né? Todas as empresas privatizadas andaram melhor. Existe uma questão não só, porque muito se fala dessas empresas de melhorar a governança e tudo mais, e é verdade, mas existem empresas que são deficitárias e continuam assim. Quando a gente fala da Eletrobras, determinadas distribuidoras, não em São Paulo, né, mas principalmente na região norte e algumas no nordeste, são muito deficitárias, requerem investimentos, tem uma confusão jurídica enorme. A gente teve isso, inclusive, muito com algumas empresas do Nordeste que eram inviáveis financeiramente e não se conseguia privatizar por causa de resistência da justiça, por causa de sindicatos que não queriam. No caso do Pará, da Celpa e de outros, da SED, da Alagoas, da própria Amazonas Energia e tudo mais. Com dívidas bilionárias. Elas carregam também uma dívida, a própria Amazonas, 6 bilhões em dívida, que precisariam ser equacionados. O investimento fica quase 0 a 0. É uma coisa complicada. Aí teve um erro na privatização, porque normalmente quando você privatiza, você pega o filé mignon junto com carnes piores, né? Com algumas carnes de pescoço, como a gente fala, para poder nesse pacote levar. Fizeram das boas, faltaram essa, mas eu acho que ainda tem tempo e é um caminho. Realmente então, tem que privatizar. Tem condição da gente ter a médio prazo energia mais barata e abundante, é isso? Tem, eu acho que a condição de melhora tem, a gente tem só lembrar, em termos de capacidade a gente está bem, mas essa questão de reservatório sempre, a gente vai ficar mais dependente de chuvas, isso não muda no curto prazo, né? Tá certo, eu conversei aqui com o Andrew Frank Stoffer, que é presidente da América Energia. Andrew, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas suas explicações. Eu que agradeço, boa noite. Laerte. Ponto final nessa edição do Jornal da Gazeta. E essas foram nossas principais notícias. Feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. Na capital, o 9 de julho é celebrado com o tradicional desfile das tropas civis e militares. Alerta para baixas temperaturas em São Paulo. Sobe para 7 o número de moradores de rua encontrados mortos no estado. Reforma da Previdência entra em fase decisiva. Presidente da Câmara passa o dia em reuniões para garantir votos para aprovação antes de recesso parlamentar. E segundo o Instituto Datafolha, 47% dos brasileiros são favoráveis à proposta do governo. Número é menor na comparação com abril, quando 51% declararam aprovar a reforma da Previdência. Meio ambiente em discussão. Ministros da Alemanha e do Brasil conversam sobre desmatamento e o Fundo de Proteção da Amazônia. 20 anos de cultura. A Sala São Paulo foi a primeira do país destinada a concertos sinfônicos. A edição de hoje pode ser revista no site do Jornal da Gazeta e também no aplicativo da TV Gazeta, que pode ser baixado de graça no Google Play e na App Store. Nós voltaremos amanhã às 7 da noite. Uma boa noite para você e até amanhã.